Amém, amém. Bom dia de novo. Paz do Senhor. Vamos. Abra sua Bíblia comigo aí em Colossenses. Nós vamos ler um versículo só. Depois a gente vai ler outros, mas Colossenses capítulo 1, versículo 16. Colossenses 1, 16. Acharam? Colossenses 1, 16. Diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, tudo foi criado por ele e para ele. Amém. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre identidade, chamado e propósito. Vocês vão entender um pouquinho aí de onde a gente vai chegar, mas é fundamental a gente entender, a gente ter esse versículo de Colossenses muito claro, né? Tudo foi criado nele, por ele e para ele. Continue aí a sua Bíblia aí, abrem no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. João 1, 12. Diz assim: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aí, acho que tem muito a ver com essa oração que a gente acabou de fazer aqui, né, de filhos amados de Deus. A gente vê que nós que recebemos a Jesus no nosso coração, nós que cremos em Jesus, nós recebemos o direito de ser chamados filhos, né? E uma identidade, ela não é completa sem uma paternidade. É fato. Tem uma maternidade e sem uma paternidade, obviamente, mas ela não é completa sem pai e sem mãe. E quando a gente vai falar de identidade um pouquinho, né? A ideia aqui não vou ser muito aprofundado, mas passar aqui por cima. O ponto é, quem nós somos? Quem a gente é? Quem eu sou diante de Deus, assim? Quem eu sou diante dos homens? Como as pessoas entendem isso, né? Não é que a gente precisa preocupar com as pessoas pensam, mas como as pessoas nos definem, sabe? Assim, quem a gente é? Ou quem a gente não é? Isso passa por uma identidade, né? Muitos de nós, a gente tem cicatrizes, nós temos traumas, lembranças de um passado, e muitas vezes isso acaba, entre aspas, aqui nos definindo quem a gente é, né? Cada um tem uma história, cada um passou por uma história, e essa história que a gente passou até os dias de hoje formaram a pessoa que nós somos, né? De diversas maneiras, mas formaram, certo? E isso gera uma identidade, isso é quem nós somos. Mas quando nós permitimos que Deus entre em nossa vida, quando a gente aceita Jesus, essa identidade ela é transformada. E ela pode e deve ser transformada. A gente vai ver
aqui no livro de Juízes, capítulo 6, nós vamos ler a história de Gideão. Gideão, a Bíblia diz lá que os israelitas novamente pecaram contra Jesus, tal, e aí o povo veio e se levantou contra os israelitas e eles estavam desesperados, assim. Eles já tinham perdido a identidade deles como povo de Deus. E aí a Bíblia diz que Gideão, ele estava malhando trigo dentro de um negócio de uva, um negócio fechado lá. Cadê? Eu tô com ele aberto aqui, mais fácil do que falar, peraí. Juízes 6:11, né? Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofrá, que pertencia a Abiesrita Joás. E Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-los dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Versículo 13. Ah, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está comigo, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Sou eu quem o está enviando? Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Versículo 16. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Olha aqui essa história que interessante. Como é a identidade. Gideão estava escondido, malhando trigo dentro de um negócio fechado lá, de uva lá. E eu fico imaginando como é que ele fez isso, né? Não sei se vocês vão lembrar, mas o trigo, ele seca, e aí você coloca lá numa peneira da vida e vai jogando para cima. E o vento vai tirando o que não é o trigo e o trigo vai ficando. Como que ele fazia isso dentro de um negócio escondido? Ele tinha que soprar, não sei o que ele fazia. Bom, mas o fato é, ele estava passando por uma grande aflição. Ele sabia quem era Deus. E aí, o próprio Deus, né, o anjo aqui aparece para ele e fala: ô meu poderoso guerreiro, você vai libertar o povo. E aí entra os traumas. E aí entra a falta de identidade. Eu não posso. Olha quem eu sou. A minha tribo é a menor. O meu clã é o menor. Eu sou o menor. Então imagina assim, entenda essa fala de Gideão como sendo algo que ele ouviu desde que ele nasceu, provavelmente. Você não pode. O seu clã não pode. Não. A sua tribo é a menor. Vocês não têm condição. Você entende? Você entende o que o mundo exterior, ele interfere na nossa identidade? Não é assim, gente. Assim, todo mundo aqui tem situações, lembranças e traumas e medos. Tudo bem. Mas o que muda, né? O que diferencia tudo é quando o Senhor chega. 2 Coríntios 5,17 vai falar assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e tudo se faz novo. Isso já está escrito, gente. Isso Deus já fez. Sabe o que falta pra gente? Tomarmos essa nova identidade para nossa vida. E não deixar mais que o passado defina quem a gente é. O passado passou. Gideão fala assim, poxa, onde o senhor estava? Porque nós estamos aqui. E aí é algo interessante, né? Nós só estamos aqui
Porque as situações nos trouxeram até aqui. Então, se a gente crê em Deus, a gente precisa crer que Deus estava olhando para a gente em todo momento. Sabe, que Deus permitiu algumas coisas para que a gente estivesse aqui hoje. Só que, de novo, o que passou não pode definir a gente hoje, nem o que a gente vai fazer a partir de hoje. O que nos define é o próprio Senhor. Eu não vou... A ideia não é falar da história inteira de Gideão, mas acho que todo mundo sabe a história de Gideão. Ele vai e ele consegue libertar o povo e tudo mais, etc, etc. Mas o ponto aqui é, Gideão, ele é curado de uma visão distorcida de si mesmo quando ele encontra um propósito em Deus. Por isso que tem tudo a ver identidade, chamado e propósito. Sabe, eu não vou conseguir assumir a minha identidade em Cristo se eu não entender o propósito de Cristo para a minha vida. Eu não sou uma nova criatura se eu continuo fazendo as mesmas coisas que eu fazia quando não era uma nova criatura. Então, se eu sou nova criatura, eu faço coisas novas. Porque as velhas já ficaram para trás. Isso não me define mais. Isso não é quem eu sou. A gente vem falando disso aí ao longo das semanas, né? E é isso. Cristo ele não perdoa apenas o nosso passado, né? Ele cura o que nos feriu do passado. Sabe? E essa cura vem dele. Essa cura a gente só vai encontrar nele. Então, como a gente estava falando aqui de pai, de paternidade, a falta do pai, cara, Deus é um pai perfeito. Deus é o pai perfeito. É Ele que vai curar, talvez, a nossa falta. É Ele, só que para que isso aconteça, a gente vai ter que abrir, a gente vai ter que ser curado. Você entende que não dá pra gente querer ter um pai se a gente não permite ser curado de alguma coisa? Não dá pra gente ser uma nova criatura se a velha criatura continua viva em nós, dentro do nosso coração, na nossa mente, sabe, no nosso físico. Então a gente vai ter que permitir primeiro que essa cura venha de Deus. A nossa identidade, ela não vem do que fizeram conosco, nem do que a gente fez, mas ela vem daquilo que Cristo fez por nós. A nossa mente precisa ser transformada no sentido, eu não sou o que me falaram que eu sou. Eu sou o que Deus fala que eu sou. Sabe? E Gideão é isso. A primeiro momento, o poderoso guerreiro está de brincadeira comigo, cara. Eu tô aqui escondido. Sabe? Eu ouvi a vida inteira que eu não posso, que minha tribo não pode, que meu clã não pode, que eu sou o menor do menor do menor do menor do menor. Não posso. E aí Deus fala, é com você. Só que para te usar, para que você cumpra um propósito, eu preciso te curar. E existe um processo para essa cura, sabe? E Deus é tão maravilhoso, tão misericordioso, que a gente vai ver isso lá na história de Gideão, e depois leiam a história de Gideão em casa, lá, Juízes capítulo 6, para vocês entenderem com detalhes e pegar esses detalhes. Sabe? Gideão tinha dúvida no coração ainda. E aí Gideão pede sinais para Deus, e Deus, ele podia simplesmente falar assim, eu já não falei para você, cara? Mas Deus, com todo amor e paciência, faz. Sabe por quê? Porque era um processo de cura na vida dele. Sabe? E a gente não pode julgar aquilo e falar assim, não, tá bom, então Deus vai também me dar um sinal, não sei o que lá. Não. Aquilo era necessário para que Gideão fosse curado dos seus traumas do passado, para que ele pudesse viver uma nova identidade em Cristo. Isso vai acontecer com cada um de nós, e já acontece com cada um de nós. Nas nossas fragilidades, nos nossos medos, nos nossos anseios, Deus, o Todo-Poderoso, Ele vai fazer. Diferente na vida da Edna, da vida da Wanda, da Sabrina, da Mia, da Prida, de todos nós, da Sofia, do Davi, de todos. Por quê? Porque Ele sabe o que a gente precisa.
E Ele é um Deus de amor. Ele não vai fazer igual na vida do Nicolas do que Ele faz na minha. Por quê? Porque a gente é diferente. Porque a nossa criação foi diferente. Porque os nossos problemas foram diferentes. E a nossa cura precisa ser diferente. Você entende isso? Então, cada um de nós vai passar por um processo aqui. O processo de Jean foi aquele. Ele precisava passar por aquilo, ele precisava chegar naquele momento, ele precisava passar por etapas até que ele entendesse que era Deus na vida dele. E quem era ele em Cristo Jesus, em Deus. E nós vamos passar por isso. Em Cristo, nós não apenas recebemos um novo nome, mas também um novo coração, uma nova mente e um novo futuro. É por isso que Paulo diz, as coisas velhas já passaram. Já foi, sabe? E quando nós estamos com Cristo, e aí olha só como Cristo é maravilhoso, né? A gente um dia aceitou Jesus lá, sei lá quantos anos atrás. Mas o que a gente está dizendo aqui é assim, tá bom, nós aceitamos Cristo há 10, 15, 30, 40 anos atrás, não tem problema nenhum. Muito bom isso. Só que se hoje nós compreendermos o que é ser uma nova criatura em Cristo Jesus, sermos filhos, termos parte com isso, sabe o que vai acontecer? É a partir de agora que nosso passado é apagado. Talvez não todo, porque algum deles já foi, algumas coisas já fomos curadas, mas as coisas que a gente vinha carregando até o dia de hoje, elas serão curadas. E a partir de agora, nós não precisamos mais viver debaixo desse jugo que a gente ainda vive. Em Deus, nós não somos mais rejeitados. Em Deus, nós não somos mais excluídos. Nós não somos mais abandonados. E aí vem exatamente a oração que a Sabrina fez. Nós somos filhos amados. Filhos aceitos. Restaurados. Curados. E que tem um propósito de vida. Nosso propósito aqui não é sobreviver, gente. Nosso propósito de aqui na Terra não é passar os dias. Passou mais uma semana. Esses dias eu estava vendo lá um negócio. Você sabia que a gente está mais perto de 2050 do que a gente estava mais perto de 2000? Olha isso. A partir de 2, 3 de julho, sei lá, alguma coisa assim, nós estamos mais perto de chegar em 2050 do que nós estávamos se a gente voltar para 2000. Caraca, o tempo está passando. E se a nossa vida é só passar aqui? Eu acabei de fazer aniversário ali. Eu estava fazendo essa reflexão. Eu acho assim, cara, eu já passei da metade da minha vida. Eu já vivi, eu tenho mais lembrança do que talvez eu vou ter para frente. Sim, muito, né? Deus sabe todas as coisas, mas pensando como humano, puxa vida. E aí? Qual o nosso propósito? Será que a gente está aqui só para viver, só para caminhar, só para pagar, comer e, né? Não. E trabalhar? Não. Nós, como filhos amados, aceitos, curados, restaurados, temos um propósito. E aí, a gente continua. Quem nós somos em Deus? Qual é a nossa posição em Deus, né? 1 Pedro 2,9 diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Olha o propósito: para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem nós somos em Cristo Jesus? Primeiro, nós somos uma geração eleita, nós somos eleitos, nós somos escolhidos. Sacerdócio não é só para quem é pastor, para quem é pai, para quem é marido. Não, nós somos sacerdócio real. Nós somos santos. Povo exclusivo de Deus. Sabe? Exclusividade. Sabe o que é exclusividade? Assim, não é de mais ninguém. Nada mais. É Deus, é Deus. E aí, para que tudo isso? Né? Qual que é a posição e o chamado e o propósito? É esse. Para quê? Para que a gente consiga anunciar. Como que a gente vai anunciar? Com a boca, com o corpo, com a nossa vida, as obras maravilhosas que Ele fez na nossa vida. Tudo que Ele fez, tudo que Ele transformou. As pessoas vão poder olhar para nós e falar assim: caramba, essa é a Sabrina? Caramba, essa é a Wanda?
Aquela que a gente conheceu, essa é a dona Edna, aquela que a gente viu, que a gente viveu, que a gente cresceu, que a gente conheceu há 10 anos. É essa aqui. Não é possível. É esse aqui. Por quê? Porque nós somos transformados. Porque nós somos curados, nós somos restaurados. Por quê? Porque nós somos nova criatura. Aí vem algo interessante, né? Eu puxei uma outra história aqui, que é a história de Esther. Também convido vocês a lerem aí essa semana. O livro de Esther é curtinho demais. Capítulo 4 vai falar que eles fizeram lá, se levantaram contra eles e Mardoqueu descobriu que eles queriam exterminar todos os judeus. E aí lá no versículo 13 do capítulo 4 vai dizer assim: mandou dizer, quando Mardoqueu recebeu, né, a resposta de Esther lá, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, o socorro e o livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você, sua família e seu pai morrerão. Quem sabe se não foi por um momento como este que você chegou a essa posição de rainha. Olha só que interessante. Tudo aconteceu. Eles foram levados cativos. E o rei queria uma princesa, uma rainha. Esther foi escolhida. Mas um povo estranho, que não era o povo judeu. Situações que a vida nos leva. Mas existia um propósito de Deus. Lembra que a gente falou? O propósito de Deus é muito maior que a nossa vida. A gente não é o centro, Ele é o centro. A gente falou semana passada. É isso. As situações trouxeram a gente até aqui hoje. Mas pensem nisso como um propósito maior de Deus. Para quê? Para Esther ser exaltada? A gente conhece a história de Esther. Para que Mardoqueu fosse exaltado? A gente conhece a história de Mardoqueu. É para que Deus fosse exaltado. E aí Mardoqueu fala isso para Esther: Esther, não é à toa que você está aí, cara. E a fé dele era tão grande que ele falou assim: se você não se levantar, Deus vai nos livrar, de algum jeito. Mas pensa que você está no palácio. Pensa que você não está nessa posição por um momento como esse aqui. E aí, de novo, a gente já conhece a história aqui, né? A resposta dela é: então junte todo mundo. Orem, jejuem, porque eu vou falar com ele. Ela entendeu o propósito. Entendeu? Ela entendeu. Ela compreendeu que ela não estava ali à toa, que tudo que ela passou na vida não foi por acaso. Não, ela tinha um propósito maior que ela. A possibilidade dela morrer era muito maior da possibilidade dela conseguir alguma coisa. E simplesmente ela foi. Sabe? É isso assim. A gente precisa entender que nós não fomos apenas salvos de algo, né? A gente foi salvo para algo, para alguma coisa. Deus nos chama para sermos seus embaixadores, seus sacerdotes e seus servos. Toda a nossa história, todos os nossos dons, as nossas experiências, elas são ferramentas para a gente servir a Deus. Pensar, mas eu não sei falar em público. Gente, a gente não precisa falar em público para ser um instrumento na mão de Deus. Mas eu não sei tocar. A gente não precisa saber tocar ou cantar para ser um instrumento na mão de Deus. Está mais do que provado e reprovado, reprovado, que eu digo, provado 2 vezes. Sabe que os maiores feitos de Deus na terra talvez não foram em cima de um púlpito. Foram em casas com pessoas normais se dispondo a orar por uma nação e o avivamento chegando. Foi de um homenzinho que saía na rua e entregava folheto todos os dias da vida dele, sabe? E vidas e vidas e vidas e vidas foram salvas por aquele jovem, por aquele senhor. É isso. É disponibilidade. Entende?
É disponibilidade. A gente não precisa esperar ser, não, mas o dia que eu for, o dia que eu conhecer a Bíblia, o dia que eu ler a Bíblia inteira, o dia que... Não, você não está entendendo, a gente é filho, a gente já foi salvo por alguma coisa. Eu não preciso aprender mais nada, eu vou aprender porque eu quero mais de Deus, eu quero saber mais de Jesus, mas agora, com a minha vida, eu vou mostrar para todo mundo que eu fui transformado, que eu fui restaurado, que eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Como? Eu posso começar não fazendo o que eu fazia, eu posso começar sendo uma nova criatura, eu posso começar não agindo do jeito que eu agia. Acabou. As pessoas vão olhar e falar assim, assim? Como assim? Mas não era aqui tinha pavio curto e agora é assim? Poxa, alguma coisa aconteceu. Estamos pregando o Evangelho, estamos sendo sacerdotes e novas criaturas. Não é aquela pessoa que era irredutível, né? A famosa Gabriela da novela, nasci assim, sou assim, vou morrer assim. Então eu não sou mais. Porque eu encontrei Cristo na minha vida e eu entendi que Ele vai me transformar. E se eu nasci assim, eu não vou ser assim pro resto da vida. Por quê? Porque Ele faz nova todas as coisas. Então não tem impossível para Deus. Não tem o que a gente faça ou o que a gente deixa de fazer que para Deus é impossível. O que a gente precisa é entender quem somos em Cristo Jesus. Por isso que a falta da identidade nos afasta do propósito do chamado. Sabe, a gente não vai conseguir ser alguma coisa, fazer alguma coisa, se a gente não entender quem nós somos em Cristo Jesus. Não adianta a gente começar lá do fundo. Não, vamos sair fazendo discípulo, vamos sair pregando. A gente tem que fazer, obviamente, é o nosso chamado. Mas a gente precisa entender quem a gente é. A gente precisa entender por que a gente está fazendo isso. Como a gente está fazendo. Por quê? Porque da boca para fora é fácil. Da boca para fora a gente estuda, a gente lê, a gente faz oratória, a gente faz fonoaudióloga e a gente aprende a falar, a gente aprende a gesticular, a gente aprende a falar da maneira que vai prender a pessoa, tudo, a gente aprende tudo. Mas se a gente não sabe quem a gente é vazio, é oco, é temporário. Sabe o que Deus, de novo, gente, o que Deus está fazendo com a gente aqui é nos formando da base. É gerando algo em nós que talvez pulamos etapas por urgência, pela vida, sabe? E vamos passando. Não. O que Cristo é de nós é que a gente volte, que a gente olhe, que a gente entenda quem nós somos, para que Ele possa fazer coisas ainda maiores através de nós, em nós. E o terceiro ponto aqui é, para que a gente, para que Deus nos criou? Romanos 11, 36 vai falar, pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém. 2 Coríntios 5, 15, diz, e ele morreu por todos, para que aqueles que vivam, já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De novo, aquilo que a gente falou semana passada lá. O propósito da salvação, de Jesus morrer na cruz, não foi simplesmente para que a gente não fosse para o inferno, mas fosse para que a gente fosse alguém com Ele. Nós somos salvos para exaltar o nome de Jesus, refletir a sua glória e alcançar os perdidos. Alcançar os perdidos. A gente não pode perder esse propósito jamais. A gente não pode perder o propósito das almas, sabe? A gente não pode perder isso. De novo, é maravilhoso ter a salvação, é maravilhoso ter a vida estruturada, a família estruturada, é maravilhoso, glórias a Deus por isso. Mas a gente não pode esquecer o propósito de Deus para nós. Paulo vai afirmar lá em Filipenses 1, 20, 21, ele vai falar assim, para mim, o viver é Cristo e morrer é lucro. Ele fala, eu queria estar com Cristo lá. Mas se o meu propósito aqui, se eu sou mais útil aqui, falando, pregando, ensinando, é aqui que eu tenho que estar. Eu queria estar lá, eu queria estar com Cristo. Mas se Ele acha que eu tenho que estar aqui, então é aqui que eu preciso estar. O nosso chamado diário é manifestar a glória de Deus onde nós estivermos. No nosso trabalho, na nossa casa, nos relacionamentos em nossa volta.
Esse é o propósito, essa é a missão, sabe? Isso é a missão. Como que a gente faz isso de novo? A gente faz de diversas maneiras. Mas a maneira mais simples de fazer isso é a gente sendo quem a gente é. Sendo quem a gente é. A gente volta ao começo. Quem nós somos? Sabe, a gente precisa entender e permitir que Deus forme essa identidade em cada um de nós. Forme uma identidade verdadeira nele. Porque aí vai ser natural a gente ser. Onde a gente for, a gente vai ser. Não importa em que lugar, com quais pessoas, em que momento, a gente só é. E as pessoas sabem que a gente é. Quando a gente tem convicção. E elas podem até tentar fazer alguma coisa, ou tentar, mas elas no fundo sabem quem a gente é. Elas sabem. Porque a gente precisa, e a gente precisa falar, não, porque eu sou crente, porque eu... A gente até pode falar, não tem problema nenhum. Mas se a gente tem a convicção em Cristo, sabe, se... É isso. E aí a partir disso, a partir dessa identidade, a partir de nós estarmos cheios de Cristo, a partir de nós estarmos cheios do Espírito Santo, o falar de Jesus é natural. Vai fluir, as coisas vão acontecer, estaremos no lugar certo, na hora certa, no momento certo, para que as coisas fluam. A gente não vai precisar forçar, a gente não vai precisar... Não. As coisas simplesmente acontecem. Então, para a gente concluir isso, entenda que em Cristo nós temos uma identidade. Nós somos filhos amados. Nós temos uma posição. A nossa posição é de escolhidos, de separados, de santificados. E nós temos um propósito em Cristo Jesus. Nós somos enviados a esse lugar onde nós estamos hoje, para um propósito maior que a nossa própria vida. E em 1 Tessalonicenses 5:24 vai falar assim: aquele que nos chamou é fiel e ele fará. Ele continua. E para nós aqui o ponto é: a gente não pode mais viver com uma identidade ferida que o mundo nos deu. A gente não pode mais com uma falta de identidade. De novo, o que passou, o que passou foi. Se a gente crê realmente que Cristo morreu por nós, que nós temos parte com Ele, a gente precisa ser essa nova criatura que Ele já nos fez. A gente não pode mais desperdiçar o chamado que Deus confiou pra gente. Deus nos confiou uma missão: sermos filhos, representantes, sacerdotes. E nós precisamos viver para Ele. Viver para a glória dEle. E até a frase que eu falei na semana passada, né? Nós não fomos salvos só para não ir para o inferno. Não por causa do nosso ego. A cruz nos liberta do pecado, nos liberta dessa posição de achar que a gente é alguma coisa e nos coloca num propósito, um caminho de Cristo. Em nome de Jesus, que a gente consiga compreender, entender isso, permitir que Deus cure o nosso coração, cure o nosso sentimento, que Ele entre no mais profundo, sabe? E que a transformação comece realmente na nossa mente, sabe? Comece quando aquela lembrança ruim vier, quando o sentimento bater, a gente fala assim: não, Satanás, você não está entendendo, eu não sou mais essa pessoa. Ah, mas eu não tive isso. É verdade, eu não tive isso, mas agora eu tenho um pai que me ama. Eu faço parte de uma família. Não, mas agora eu tenho, você não está entendendo, eu não sou mais o que você falou que eu era. Como foi com o Gideão, eu sou um poderoso guerreiro, uma poderosa guerreira, eu sou um sacerdote, eu sou.
Por quê? Porque Deus disse que eu sou. Não é o pastor que disse, não é o Zezinho que disse, não é alguém que disse, não, Deus disse que eu sou. E porque Ele disse que eu sou, eu creio em Deus. E eu sou essa nova criatura. Sabe, então quando bater a vontade de fazer alguma coisa que você sabe que não deve fazer, o que a gente tem que fazer? Satanás, você vai perder. Porque eu não sou mais essa criatura. Porque eu entendo que isso fere a santidade. Cara, e Deus me chamou para ser santo e ser santa. Então eu não posso fazer isso mais. Ah, mas não tem mais. Não tem mais. Eu sou novo, uma nova criatura em Cristo Jesus. E todas as coisas foram feitas novas. É fácil? Não. Porque a nossa carne grita, a nossa carne esperneia. Mas, gente, é o que a gente tem que fazer. Deus já fez tudo, Cristo já morreu por nós. Agora o que está faltando é a gente tomar parte disso tudo. A obra dele já foi consumada. Agora o negócio está com a gente. Amém? Vamos orar, Jesus. Mais uma vez, muito obrigado pela tua obra definitiva na cruz do Calvário. Obrigado porque o Senhor conhece cada um de nós, o Senhor conhece os nossos medos, os nossos anseios, os nossos traumas, mas a tua palavra diz que tudo isso já foi levado naquela cruz do Calvário. Tudo isso o Senhor já levou com o Senhor, Pai. E nós somos novas criaturas, transformadas, remidas pelo teu sangue precioso, lavadas. Sabemos que não merecemos, papai, mas foi o teu amor e a tua graça, e a gente não quer mais desperdiçar o teu amor e a tua graça. Então faz de nós novas criaturas. Jesus, em meu coração aqui, Pai, eu sei que um dia eu já levantei a mão, já aceitei o Senhor, mas em meu coração aqui, essa manhã eu quero mais uma vez entregá-lo Ele ao Senhor, entregar a minha vida a Ti, dizer que eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, que a minha mente será transformada em Cristo Jesus, que as minhas atitudes serão transformadas em Cristo Jesus, e que eu sou uma nova criatura em Ti, Jesus. E eu peço que o Senhor transforme a nossa mente e o nosso coração, nos faça novas criaturas, para honrar e glorificar o Teu nome aqui nessa terra, para que o Teu reino seja exaltado, e para que a gente possa assim apressar a Tua volta, o Teu regresso, Jesus. Eu louvo ao Senhor, eu Te agradeço por essa palavra, eu louvo ao Senhor, Pai, porque o Senhor tem nos colocado, Jesus, em uma... nos levado a uma posição, Pai, a um lugar de transformação e de base no Teu Evangelho, Jesus. Muito obrigado, Pai, pelo esse privilégio que estamos tendo. Nos ajude, Pai, nos ajude a sermos verdadeiros diante de Ti. Por favor, Pai, o nosso passado não nos molda, o que falaram de nós não nos molda, não diz quem nós somos, Pai. A nossa história até aqui não nos moldou, Pai, não diz mais quem a gente é. Só nos trouxe até aqui para que a gente fosse transformado pelo Senhor. Mais uma vez, muito obrigado por esse privilégio, Pai. Saímos daqui essa manhã, Pai, sabendo que precisamos ser mudados, mudar a nossa maneira de viver, mas, Pai, não com tristeza em nossos corações, pelo contrário, felizes, alegres, porque temos o Senhor conosco, Pai, e o Senhor fala conosco de uma maneira tão particular, tão pessoal, que nos constrange esse amor e essa graça, Pai. Muitíssimo obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus.